queridos, é sempre bom tê-los aqui em nosso canal Resgate da Verdade. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 19, do verso 3 ao verso 9, nós encontramos subsídios para mais 2 vídeos sobre o mesmo tema que temos abordado nos 2 últimos vídeos. Você lembra? No primeiro vídeo nós falamos sobre matrimônio especificamente. E no segundo vídeo sobre o relacionamento entre pais e filhos. Está lembrado, né? Então, hoje, nós queremos falar sobre o porquê de Deus ter instituído o matrimônio. E o que o ser humano deve fazer para que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. Nós vamos subdividir esse texto em 2 partes. E a primeira parte abordaremos agora e a segunda posteriormente. Então vamos lá, Mateus 19, do verso 3 ao verso 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, os religiosos vieram com divórcio, separação, extinção de um relacionamento marital estabelecido. E o Senhor Jesus disse-lhes: não é por aí. Divórcio não é coisa de Deus. Não foi assim desde o princípio. Não foi para essa finalidade que Deus instituiu o matrimônio. Olha, havia uma prática comum na sociedade de então. A geração daquela época do Senhor Jesus se divorciava e se casava numa velocidade imensa. Havia situações em que o elemento casava-se e divorciava-se por várias vezes num único dia. Parece um absurdo, mas é verdade. Os motivos pelos quais eles faziam isso, nós vamos abordar no próximo vídeo. A questão é que eles haviam pego o texto sagrado em Deuteronômio capítulo 24, os 4 primeiros versículos, que tratam sobre o divórcio, deram uma interpretação particular ao texto bíblico, uma roupagem nova, um entendimento meramente humano, e disse que essa era a vontade de Deus. E assim eles ensinavam e assim viviam. Então a prática do divórcio era comum na sociedade de então. E tinha o aval da própria religião, do judaísmo. Então, quando eles questionaram ao Senhor acerca do divórcio, eles queriam ver se o Senhor se colocaria contra a opinião da maioria ou não, ou se sujeitaria à prática comum. Ora,
O Senhor Jesus nunca assumiu compromisso com a maioria. Ele mesmo sempre declarava: meu propósito é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vim a este mundo com essa finalidade. Meu compromisso é com o meu Pai Celeste. Então o Senhor Jesus não tinha problema algum de se opor à opinião corriqueira. Ele nunca se sujeitou à maioria. A nossa sociedade hoje mantém um paralelismo com a sociedade dessa época do Senhor Jesus. Há uma semelhança muito forte. E qual é o ponto comum? A religião. Da mesma forma que naquela época a religião ditava as leis, a religião imperava, a religião era decisiva na vida das pessoas, impondo-lhes como fazer, de que forma, como agir, o que fazer, não fazer. Da mesma forma hoje. A religião ainda exerce uma fortíssima influência sobre as pessoas. Naquela época, com o aval da religião, eles se divorciavam com maior facilidade, com maior rapidez. Hoje, com o aval da religião, as pessoas não se divorciam. Não importa a qualidade do matrimônio. Não importa se está se carregando um peso, um fardo insuportável. Não pode divorciar-se. Porque é pecado. Porque vai contrariar a Deus. Porque esse não é o propósito de Deus. Então as pessoas ficam levando um fardo terrível até o final. Até que uma das partes morra. E aí o elemento fica atrelado a um relacionamento marital, até orando, pedindo a Deus para que leve o seu cônjuge. Absurdo? Ah, você não sabe. Pois saiba que existem muitas mulheres, muitas esposas, que estão clamando a Deus, pedindo para que Deus leve o seu marido, porque não suportam mais a carga que foi posta sobre os seus ombros. Senhor, não suporto mais este fardo. Tira de mim, Senhor. Olha, odiar ao seu marido não é pecado. Desejar a sua morte e até orar a Deus para que Deus o mate não é pecado. Porque pecado é divorciar-se. Quantos maridos não desejariam se desvencilharem de suas esposas, que eles mesmos chamam de megeras? Mas não pode divorciar-se porque a igreja proíbe. A minha religião não permite. A minha igreja é terminantemente contra. Então, as pessoas ficam atreladas a um casamento que muitas vezes sequer existiu. Ora, porque casamento, para ser casamento, precisa ser no Senhor. Precisa ter a aprovação, a bênção do Senhor. O casal só está unido pelos laços matrimoniais perante Deus, com a aprovação de Deus, se há amor nessa junção. Se a base de sustentação
desse relacionamento é o amor. Ora, quantos casamentos aí são feitos por conveniência e não por amor? Então já nasceram mortos. Outros que até iniciaram bem, iniciaram no amor, mas que depois esse amor se apresentou como não sustentável, e essa relação se desgastou tanto que já não existem mais, só na formalidade, só para dar uma satisfação, só por conveniência, porque o elemento, por exemplo, não quer perder o púlpito. Ele diz: eu tenho um chamado de Deus. Eu fui chamado por Deus para pregar, para ensinar a palavra dele. Eu não me vejo de outra forma, a não ser diante do público, pregando a palavra de Deus. Na verdade, em muitos casos, muitíssimos casos, isso é apenas uma mera desculpa. Porque não é a Deus que essas pessoas estão servindo, é a si mesmo. Não é perante o altar do Senhor que se dobram, é o altar de si mesmo. Então, muitos se mantêm presos, aprisionados a um relacionamento marital por conveniência, para não perder a presidência de um grupo na igreja, na instituição da qual faz parte. Então, essas pessoas, elas estão muito mais comprometidas com o homem do que com Deus. Essas pessoas temem muito mais a instituição religiosa da qual faz parte do que a Deus. Mas com o Senhor Jesus é diferente. E todo e qualquer discípulo do Senhor Jesus age como o Senhor. O seu compromisso é, acima de tudo, com Deus. Não é consigo mesmo. Não é com o homem. Não é com a instituição religiosa. O que prevalece é a vontade de Deus. Ora, no matrimônio, meus queridos, a questão é essa. A quem se sujeitar? A vontade de Deus ou a vontade dos homens? O Senhor Jesus o chamou a um particular e lhes mostrou que a questão não era o divórcio. Porque a questão para Deus nunca foi separação. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando Deus criou o homem, o viu solitário. E Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E fez uma companheira. Instituiu o primeiro matrimônio. E ele disse: são dois corpos distintos que se juntam, se fundem, se tornam um. E para este propósito, quando o Senhor diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão dois numa só carne. Que causa é essa? O matrimônio é essa causa. Portanto, havia um problema. A solidão do ser humano. Do primeiro homem, né? E Deus resolveu essa questão. Portanto, o matrimônio para Deus é solução, não problema. O ser humano é que transformou
a solução num problema. Tudo que Deus faz, tudo que Deus estabelece, é para a vida, não para a morte. É para o bem, não para o mal. É para a felicidade, não para a infelicidade. Não seria diferente com o matrimônio. Ele o instituiu para a consolidação. Um homem e uma mulher se juntam pelos laços matrimoniais, se fundem. E há completude nisso. Eu completo a minha esposa e a minha esposa me completa. Esse é o propósito de Deus. E aí a harmonia e felicidade. Se estamos juntos em Deus. Se o propósito pelo qual estamos juntos é a vontade de Deus. Então o Senhor diz: não é nada divórcio. Não se trata de separação. Que Deus é esse? Que instituiria o matrimônio já visando a separação posteriormente? Isso aí é inconcebível. Então Deus não seria Deus? Quer dizer, Ele institui um relacionamento já fadado ao declínio. Lá na frente, eles vão se separar mesmo. Não é esse o propósito de Deus. Para Deus, o casamento é eterno. É até o fim. Então, os religiosos questionaram ao Senhor acerca de divórcio. E o Senhor estava lhes mostrando que a questão é a unidade, é o matrimonial. Que Deus não estabeleceu o casamento para ser extinto posteriormente. Divórcio é coisa do ser humano, não de Deus. Agora, como é que se mantém esse propósito divino? Como é que o ser humano faz prevalecer em sua vida a vontade do Altíssimo? Duas coisas básicas. Dois princípios básicos. Respeito e fidelidade. E esses dois princípios orbitam em torno do amor. Do amor eros, o amor conjugal. O respeito mútuo é o homem olhar para aquela esposa e lhe dar a devida importância, o devido valor. Ter consideração para com aquele ser. Não olhar a sua mulher com sentimento de inferioridade dela para com ele. Ou de submissão. Não a ver como uma escrava. Como alguém que tem que se sujeitar ao seu bel prazer. Respeito mútuo. Uma mulher que recebe esse respeito, essa consideração pelo seu marido, responde com respeito e consideração também. Meus queridos, eu nunca vi o meu pai tratar mal a minha mãe. Nunca vi, nunca presenciei o meu pai aplicar uma correção na minha mãe. Uma reprimenda.
Nunca, jamais. Meu pai tratava a minha mãe com todo respeito. E resultado? Eu segui o mesmo caminho. Aprendi com ele. Trato a minha esposa com todo o respeito e consideração que ela é digna. Nós temos 4 filhos. Nós estamos completando 38 anos de vida conjugal. Quando o nosso filho mais novo tinha 2 anos, ou seja, há 20 anos antes, eu escrevi um livro. Eu não publiquei esse livro. Eu fiz algumas cópias e distribuí gratuitamente e fiquei com uma cópia. Sabe qual é o título do meu livro? Do meu único livro, né? Casamento, bênção ou maldição? É uma interrogação. Porque o seu casamento, o meu casamento, pode ser bênção ou maldição. Depende de a quem nós nos sujeitamos. A quem nós servimos. Vamos nos sujeitar à vontade de Deus ou à vontade dos homens? Eu procurei sempre dar à minha esposa o respeito que ela merece. Eu nunca desfiz da autoridade dela perante os nossos filhos. Se nós temos algo a conversarmos, nós conversamos em particular. Nunca repreendi a minha esposa na presença dos meus filhos. Isso tira a autoridade dela. Isso desvaloriza. E ela não se sente igual. E em que eu sou diferente dela? Nós somos filhos do mesmo pai. Nós temos a mesma importância perante Deus. Segundo, fidelidade. Os meus desejos e apetites sexuais são para a minha esposa e igualmente os dela para mim. Fidelidade estabelece o vínculo. Fidelidade consolida a relação, solidifica, torna o matrimônio indissolúvel. Fidelidade. E respeito e fidelidade orbitam em torno do amor. Porque o amor é a essência da vida. É o amor que dá sustentação, que é a base de tudo, que é o alicerce para a construção desse lar, dessa família. E neste caso, o amor é eros, o amor conjugal. Então precisa haver conjugalidade. Precisa haver unidade. E quem produz isso é o amor. Ora, quando nós somos jovens, na flor da idade, os nossos apetites e desejos sexuais se afloram. O amor eros, ele se manifesta na forma da atividade mais intensa, atividade sexual mais intensa. Com o passar do tempo, quando vamos envelhecendo, o casal
vai mantendo esse vínculo. E o amor eros, ele ganha contornos diferentes. Ele vai se moldando. Ele passa por transformações. E ele que na juventude ele era expressado pela atividade sexual mais ativa, o orgasmo passa a ser outro. Sabe? Ele só mudou de figura, mas é o amor, porque o amor nunca se extingue. O amor nunca se acaba. Ele só muda de forma. Hoje, idosos, o casal tem outras maneiras de se expressar, de expressar o amor que os une e que os mantém inseparáveis. Ele sente muito a falta dela. Eles não mais se acostumam a ficarem separados por muito tempo. Ele tem o prazer, a satisfação imensa de vê-la ao seu lado na cama. Da mesma forma ela. Se acarinham, né? Um acaricia o outro. Sente a presença do outro ali. Há um carinho, uma afetividade, um companheirismo. Isso tudo fica mais intenso. É a forma do amor eros se manifestar. Então, meus queridos, Deus instituiu o matrimônio para ser perene, não para ser transitório. A vontade de Deus é que, unidos pelo laço matrimonial no Senhor, nele, permaneçamos juntos. E se há amor nessa relação, as tempestades serão vencidas. As adversidades serão transpostas. Este casal permanecerá unido em meio às lutas, às adversidades, às tribulações. Estarão juntos. Tenho muita história para contar nesses 38 anos de vida conjugal. E olha nós aqui, unidos pelo amor que o Senhor pôs em nossos corações. Sabe, quem nos conhece mais de perto até se admira. Mas aquelas pessoas mais íntimas sabem que é assim que nós nos tratamos, independentemente de onde estamos, com quem estamos. Teve uma situação até um tanto quanto irônica. Uma pessoa que não tinha tanta intimidade conosco pensou que nós estávamos representando. E aí, conversando com outra pessoa, disse, eles são assim mesmo? Ou nos bastidores, né? Se tratam de forma diferente. E a pessoa pode confirmar, não, eles são assim mesmo. Sou transparente, a minha esposa também. Nós nos tratamos com respeito, com consideração, porque nós nos amamos. E esse é o segredo de nos mantermos
unidos, juntos, não por formalidade, não para dar uma satisfação à sociedade, não de conveniência, não. Estamos unidos no Senhor e desejamos permanecermos assim até o tempo que o Senhor queira. Matrimônio para Deus é isso. E se nós queremos fazermos a vontade de Deus, nos sujeitarmos à sua vontade, devemos cultivarmos os princípios que promovem a unidade matrimonial, a indissolubilidade do matrimônio. Pensemos nisso e até o nosso próximo vídeo, onde nós estaremos tratando dos inimigos do matrimônio. Um forte abraço, fiquem em paz.